Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse domingão, 17 de julho de 2022, teremos 10 palpites. Grade começando a ficar cheia, voltando a ficar cheia nesse final de semana, até porque temos as voltas de competições internacionais e para essa rodada a gente já tem Bundes 2, segunda divisão norueguesa, primeira sueca, Supercopa na Bélgica, Série A do Campeonato Brasileiro e muito mais. Então, antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa aquele like e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então vamos começando, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Paderborn e Kralsruhe. Jogo válido pela Bundesliga 2, que marca a estreia de ambas as equipes nessa segundona alemã, uma competição de muitos gols. E para essa partida a gente já chega tendo um Paderborn nos últimos 5 confrontos desses preparatórios para essa temporada, tendo 3 jogos com 3 gols ou mais em suas partidas. Já o Kralsruhe nos últimos 5 confrontos também preparatórios para essa temporada, em todos os jogos tivemos no mínimo 3 gols ou mais em cada uma de suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, mais especificadamente os últimos 3, sempre tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,58, já está uma cotação muito boa para uma competição que já tem algumas equipes vencendo, algumas equipes empatando e que marca a estreia de ambas nessa temporada oficial, até porque as equipes já vinham enfrentando outros adversários, já vinham tendo jogos bem movimentados. O Paderborn vem de 4 vitórias seguidas, isso só em jogos preparatórios e muito desses jogos com placares elásticos. Tivemos um 5-2, um 3-1 e o 2-2. E o Kralsruhe, por sua vez, foram jogos todos movimentados. São 4 derrotas seguidas e 4 derrotas com muitos gols. 3-2, 2-1, 4-1, 4-0 e um empate 2-2 com o Wien. Então um jogo que deve manter essa característica, até porque são duas equipes muito goleadoras e a Bundesliga também tem essa perspectiva. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Stabæk e Kafun Oslo, jogão ali da segundona norueguesa, que a gente tem o Stabæk em segundo com 27 pontos e o Kafun Oslo ali em sexto com 24 pontos. Duas equipes separadas por apenas 3 pontos e que deve fazer um jogo muito movimentado, até porque o Stabæk nos últimos 5 confrontos, em 3 deles tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Kafun Oslo nos últimos 5 confrontos da equipe, em 3 oportunidades, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram no único confronto que tem entre essas duas equipes, 3-1 para o Stabæk na casa do Kafun Oslo. Por isso nosso palpite para esse jogo vai manter a perspectiva desse único confronto e por isso mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,72 é o nosso palpite pro segundo contra o sexto colocado. Uma odd de 1,72 por equipe que já tem 23 gols marcados e 9 sofridos, que é o caso do vice-líder Stabæk, contra o Kafun Oslo, que tem 25 gols marcados, mas também já tomou 22 gols. Galera, é uma odd excepcional, porque a gente está falando de duas equipes que estão brigando por classificação direta à primeira divisão. O Kafun vai jogar fora de casa, mas caso vença o adversário, iguala e quem sabe pode até entrar ali na zona de classificação direto à primeira divisão norueguesa. Então é um jogo muito importante, são duas equipes muito fortes. O Stabæk, por estar jogando dentro de casa, já tem uma certa vantagem, até porque vem de um empate contra o líder Brann e 3 vitórias em outro empate nos seus últimos 5 jogos, mas o Kafun, que mesmo vindo de uma derrota, é uma equipe organizada e vinha de 2 vitórias seguidas até essa derrota na rodada passada. Por isso eu espero um jogo muito movimentado, porque são duas equipes boas, duas equipes de topo de tabela e que brigam claramente pelo acesso à primeira divisão. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,72 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Hammarby e Elfsborg,
Jogo válido pela primeirona sueca, que a gente tem o Hammarby em quinto com 24 pontos e o Elfsborg ali em sétimo com 20 pontos. Equipes do topo da tabela e que também devem fazer um jogo bem movimentado. Até porque o Hammarby, nos últimos 5 confrontos, em 3 duelos, tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Elfsborg, nos últimos 5 confrontos da equipe, em 3 oportunidades, também tivemos 3 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 3 oportunidades também tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo também vai ser no mais de 2.5 gols. Aqui a odd está na casa de 1,65, mas também já é uma cotação muito boa para a equipe que é quinto colocado, que está ali a 3 pontos do Malmö, o primeiro time dentro da zona de classificação a competições internacionais, tem 24 gols marcados e 11 sofridos. Pega o Elfsborg, que tem mais gols, são 26 marcados e mais gols sofridos, 15. Então, são duas equipes que têm um poderio ofensivo muito bom, mas que também vem tomando alguns gols. E nessa briga ali pelo topo da tabela, onde as duas equipes estão tentando chegar e já tem boa pontuação, eu acredito que deve ser um jogo muito movimentado, onde as duas equipes vão tentar o objetivo, vão tentar o gol, vão se atacar, e isso pode ser muito interessante para o mercado de gols. Até porque o Hammarby também vem de uma vitória de 3-0 sobre o Gothenburg dentro de casa e vai pegar um Elfsborg que vem de 2 empates seguidos, um contra o líder Haken e um contra o AIK Stockholm, que também é outra equipe muito forte desse cenário sueco. Então a equipe vem num momento muito bom, vem ali no topo da tabela, conseguiu empatar com o Haken, que hoje é segundo colocado depois da vitória do Djurgården, e empatou com o AIK, ou seja, empatou com duas equipes que estão ali no top 4 desse campeonato sueco. Então para esse jogo eu acredito que deve fazer uma partida muito forte, mas o Hammarby dentro de casa também é uma equipe muito qualificada. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Clube Bruges e Ghent. Aqui marca a abertura da temporada oficial lá na Bélgica, começando com a Supercopa, que envolve o campeão belga, que foi o Bruges, contra o campeão da Copa da Bélgica, que foi o Ghent. Para esse jogo, galera, a gente não tem outra alternativa senão olhar para o mercado de gols. Até porque o Bruges, nos últimos 5 confrontos, em 4 oportunidades, tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Ghent, nos últimos 5 confrontos, em 4 deles, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos entre eles, apenas uma partida acabou 1-0. Em todas as outras, no mínimo 3 gols ou mais em cada uma das partidas. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mercado de gols e no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,84, uma cotação excelente para um jogo único que vale taça, para já dar aquele início excelente na temporada, tanto para Bruges como para Ghent. O Bruges, a gente não tem o que falar, é uma equipe muito forte, muito goleadora. Na temporada passada não ficou ali na primeira posição, acabou atrás do Royal, mas ali na fase final conseguiu vencer os 2 jogos contra o Royal e se sagrou campeão novamente do campeonato belga. É uma equipe que marca muitos gols, mas que também toma muitos gols. Isso ficou evidente nos seus jogos preparatórios, onde venceu o Trash por 4-2, perdeu do Copenhague também por 4-2, venceu o Beerschot por 2-1, então é uma equipe que tem essa perspectiva. E o Ghent não foge a essa característica também. Nos seus jogos preparatórios tem um 2-2, um 2-1, um 3-0, um 6-2. Isso é campeonato belga, isso é os times belgas, e para essa Supercopa que vale taça, acredito que não deve ser diferente. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,84 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Molde e Haugesund. Jogo válido pela Eliteserien, primeirona norueguesa, que a gente tem o Molde, uma das grandes equipes norueguesas, já assumindo a ponta com 30 pontos, e o Haugesund ali em 13º com 13 pontos. É aquilo que eu sempre falo, Molde e Bodo sempre vão estar ali na parte de cima nesses próximos anos, assim como aconteceu nas temporadas passadas. E para esse jogo, claro, o Molde chega com um certo favoritismo, até porque a equipe joga dentro de casa. Nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates, sendo que venceu o Tromsø na última rodada também dentro de casa por 5-1, e vai pegar um Haugesund que vem oscilando na competição, vinha com 3 vitórias seguidas, mas nos 2 últimos jogos perdeu do Jerv, empatou com o Rankan. E quando a gente vai olhar as partidas do Molde dentro de casa, a equipe tem 4 vitórias e 1 empate.
Já o Haugesund tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota jogando fora de casa. Mas quando essas equipes se enfrentam com o mando sendo da equipe do molde, nos últimos 5 confrontos foram 5 vitórias dos mandantes dentro da sua arena. Por isso o nosso palpite não tem como não ser outro, senão handicap asiático -1 no molde. A odd está na casa de 1,68. E significa o que, galera? O molde precisa ganhar de no mínimo 2 gols ou mais de diferença para a gente ter o green. Se o molde ganhar de 1-0, 2-1, 3-2, a gente fica neutro. A gente só perde em caso de empate ou vitória do Haugesund. Mas quando a gente olha para uma equipe líder da competição, com 28 gols marcados, 13 sofridos, contra uma equipe que está ali com o mesmo número de pontos do primeiro time dentro da zona do rebaixamento, tendo sofrido mais gols do que marcado, 26 contra 21, não tem outra alternativa senão a gente pensar nessa vitória mesmo dos mandantes, até porque a equipe é muito forte, é muito qualificada e sempre manda aqui no campeonato norueguês, assim como vem acontecendo com o Bodo, que nas últimas rodadas conseguiu já dar um engateado e já está a 5 pontos do molde. Então, mais um fator que a equipe precisa vencer para continuar com essa distância ou até abrir mais do seu concorrente direto ao título. Por isso, handicap asiático -1, odd na casa de 1,68 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Viking e Kristiansund, outro jogo dessa primeirona norueguesa, que a gente tem o Viking em quarto com 25 pontos e o Kristiansund em último com apenas 1 pontinho em 11 partidas disputadas. Aqui, galera, não tem o que a gente falar. Mercado de gols, até porque a gente está jogando contra uma equipe que não tem o que fazer na competição, tá muito mal e vem tendo um bom retrospecto no mercado de gols. Até porque também o Viking, nos últimos 5 confrontos, em 3 deles, tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Kristiansund, a gente não tem o que falar. Nos últimos 5 confrontos, em 4 oportunidades, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em todos eles, jogos muito movimentados, com no mínimo 3 gols ou mais em cada um deles. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,45. Já está uma cotação considerada baixa por muitos, mas a gente está falando do quarto colocado que está ali brigando por competições europeias contra os grandes da Noruega, contra uma equipe que não consegue fazer nada na competição. São 25 gols marcados e são 25 sofridos e apenas 7 marcados em 11 partidas disputadas, apenas 1 ponto, praticamente já está rebaixada. Não está ainda matematicamente, mas pelo que a equipe vem apresentando é muito difícil reverter isso, vai ter que dar um reviravolta muito grande. Claro que estamos no início da competição, mas a equipe ainda não consegue apresentar muita coisa. E pega um Viking que vem de uma boa vitória sobre o Lillestrøm, que até então era o líder da competição, isso na casa da equipe, e então a equipe chega com muito mais moral para pegar o último colocado que não conseguiu apresentar nada ainda nessa temporada norueguesa. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para São Paulo e Fluminense, jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Fluminense em quinto com 27 pontos e o São Paulo em sétimo com 23 pontos. Parte de cima ali meio embolado, mas um jogo que deve ter uma tendência de jogo, de gols na verdade. Até porque o São Paulo nos últimos 5 confrontos, em 4 deles tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Fluminense nos últimos 5 confrontos da equipe, em 4 oportunidades também tivemos 2 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em apenas um deles, partida 0-0. Em todos os outros jogos, no mínimo 2 gols ou mais em cada uma dos confrontos. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1,5 gols. A odd está na casa de 1,47. E galera, uma cotação muito boa para um quinto colocado que está apenas a 3 pontos do líder Palmeiras contra um São Paulo que está a 7 pontos do líder Palmeiras, mas que eliminou o atual líder do Campeonato Brasileiro na Copa do Brasil. Então a moral dos caras tá lá em cima, tão muito bem na Copa do Brasil classificados, na Sul-Americana classificados e fazendo um bom campeonato nacional. Mas agora pega a equipe do Diniz, que vem num momento muito bom. São 5 vitórias seguidas, classificadíssimo na Copa do Brasil, a 3 pontos do líder. Então um jogo que promete, tem várias diferenciais, tanto de São Paulo como de Fluminense, mas é um jogo que eu espero até mais do que 2 gols, pelo que essas equipes vêm apresentando nas últimas rodadas. Principalmente o São Paulo, por vir de uma classificação em Copa do Brasil, e o Fluminense a gente não tem o que falar. A equipe é avassaladora,
Equipes do Diniz, a gente também tem que pontuar, sempre são equipes de muitos gols, e nesse Fluminense não está sendo diferente, como a gente pode ver nos últimos resultados da equipe carioca. Então eu acredito que essa deve ser a tônica do jogo, então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,47 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para New York Red Bulls e New York City, clássico lá na MLS que a gente tem pela Conferência Leste, ambos ali no topo da conferência. O New York City em segundo com 35 pontos e o New York Red Bulls em terceiro com 33 pontos. Ou seja, o jogo promete e promete muito. Até porque a gente está falando de um clássico da cidade de Nova York e está falando de duas equipes muito bem no campeonato. Mas a gente tem que lembrar que o New York Red Bulls nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o New York City nos últimos 5 confrontos são 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Mas quando a gente olha para os jogos com o New York sendo o mandante, são 5, o New York Red Bulls, são 5 vitórias seguidas dentro de casa. Já o City, quando joga fora dos seus domínios, são 2 derrotas, 2 empates, 2 vitórias e um empate. Mas quando a gente vai analisar os 5 confrontos, os últimos 5 confrontos entre Red Bulls e City na casa do Red Bulls, são 4 vitórias para a equipe do Energético contra um empate. Ou seja, por mais que as duas equipes estejam num momento muito bom, o New York Red Bulls, quando joga dentro de casa, é muito forte contra o seu maior adversário, contra o seu maior concorrente. E tendo as duas equipes no topo da tabela, sendo que o New York Red Bulls pode até ultrapassar o adversário, eu acredito que essa partida tem um ligeiro favoritismo para o New York Red Bulls. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser um empate anula aposta no New York Red Bulls. A odd está na casa de 1,86, uma cotação excelente e significa que em caso de empate a gente não perde e a gente não ganha. A gente só perde em caso de vitória do New York City e vence em caso de vitória do New York Red Bulls. A gente está falando de duas equipes muito fortes, de duas equipes que estão no topo da tabela. Deve ser um jogo complicado? Com certeza. Mas a gente analisando friamente o que o New York Red Bulls faz dentro de casa, a gente tem uma convicção muito forte que esse resultado pode ser positivo, porque a equipe vem de 5 vitórias seguidas e quando pega o seu maior concorrente, são 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. Então tem tudo para a gente conseguir uma vitória, nem que seja magra, mais uma vitória no Red Bulls. Por isso, esse vai ser o nosso palpite. Empate anula aposta no New York Red Bulls, odd na casa de 1,86 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para América Mineiro e Red Bull Bragantino, mas agora jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Bragantino em 11º com 21 pontos e o América Mineiro ali em 15º com 18 pontos. Duas equipes ali um pouco preocupadas com a parte de baixo da tabela, mas que também podem sonhar com coisas maiores e jogo para gols. Até porque o América Mineiro nos últimos 5 confrontos, em 3 deles tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Bragantino nos últimos 5 confrontos, em 4 oportunidades, também tivemos 2 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, todas essas partidas com no mínimo 2 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,45, uma cotação muito boa para esse mercado de over 1,5. E a gente está falando de um Bragantino que tem apenas o Campeonato Brasileiro para disputar, tem 21 pontos, 11º, mas está apenas a 3 pontos da zona do rebaixamento. Pega uma equipe que tem a mesma pontuação do primeiro time dentro da zona, ou seja, um concorrente direto, e precisa muito vencer, até porque vai jogar na casa do adversário, um jogo claramente de concorrentes diretos, mas que pega um adversário que vem de uma excelente vitória sobre o Botafogo na Copa do Brasil e de uma classificação também na competição nacional. Por isso eu espero um jogo muito movimentado, com vários fatores, tanto por parte do América como por parte do Bragantino. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. E passando por último jogo do dia, Nashville e Los Angeles, jogo válido pela MLS, Campeonato Norte-Americano, que a gente tem pela Conferência Oeste. O Los Angeles em segundo com 39 pontos e o Nashville em terceiro com 30 pontos. Jogão que promete e jogão de duas equipes que vem muito bem na competição. E lembrando também que o Nashville nos últimos 5 confrontos, em 4 oportunidades, tivemos a equipe marcando gols, mas também sofrendo gols no mesmo jogo.
Já o Los Angeles, nos últimos 5 confrontos da equipe, em 3 deles, também tivemos ambas marcam no placar. Não temos confrontos diretos entre as duas equipes, mas pelo que vem desempenhando tanto Nashville como Los Angeles e pela sua posição na tabela, não tem outra alternativa senão olhar para o mercado de gols. Mas aqui o nosso palpite vai ser no ambas marcam, a odd está na casa de 1,67, já está uma cotação muito boa, e a gente está falando de um Los Angeles, 38 gols marcados e 21 sofridos, contra o Nashville, que tem 26 gols marcados e 25 sofridos. Então a predominância do Nashville tomar um gol é muito grande, até porque a equipe toma muitos gols e pega um outro adversário que tem um dos melhores ataques da competição, mas que também toma uma boa quantidade de gols. Lembrando que o Nashville vai jogar dentro de casa. A força de sua torcida deve empurrar para que a equipe faça pelo menos um gol, e o Los Angeles também deve deixar o seu golzinho. Então a gente vai ver se a gente vai ter um Los Angeles voltando à liderança da conferência, ou se a gente vai ter um Nashville entrando de vez na briga contra o Austin e contra o próprio Los Angeles para uma classificação direta para a próxima fase dos playoffs, sem passar pela fase anterior, que é a próxima, antes daqui o campeão da conferência já consegue alcançar na próxima fase da MLS. Então um jogo muito importante para as duas equipes e que eu vejo com a possibilidade de pelo menos um gol para cada um deles. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,67 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!